Filho biológico é aquele que sai de você. Filho adotado é aquele que entra. Hoje nós vamos discutir sobre como crianças e adolescentes adotivos são vistos pela escola. Existe falta de preparo dos profissionais? Existe preconceito? Então eu peço para que você fique comigo a partir de agora por uma questão de cidadania. Está no ar o Educa Ação. Meus convidados de hoje são a professora Lúcia de Fátima Veloso, mestre em Psicologia Social, e Bárbara Toledo, do Grupo de Apoio à Adoção Quintal de Ana. Muito bem-vindas ao programa, é um prazer recebê-las aqui no estúdio. Eu queria começar com a senhora, professora, só para a gente contextualizar, antes da gente entrar propriamente no assunto, queria que a senhora começasse falando sobre a história da infância. Nem sempre as crianças foram vistas como a gente olha para elas hoje, né? Como alguém que a gente precisasse cuidar. Muitas eram vendidas como escravas, abusadas. Eu queria que a senhora começasse falando a respeito disso. Porque a noção que nós temos hoje do que é infância, do que é adolescente, né, foi sendo construído historicamente. Né? Então, assim, tanto o conceito de infância, como de maternidade, de paternidade, como de família, né, são construções sociais, culturais e históricas. Então, assim, na antiguidade, as crianças eram vistas como propriedade do pai, né? Ele que decidia, tipo assim, ele olhava para a criança e decidia, vou ficar com ela, vou colocar na rua, né, para morrer, para ser vendida como escravo, né? Então, assim, é esse pai que decidia qual era o destino daquela criança. Tanto assim que na Grécia Antiga, né, estamos falando dos tempos da Antiguidade, na Grécia Antiga existia inclusive um ato, né, que eu não estou me lembrando agora o nome, que dava o poder aos pais de decidir qual o futuro daquele filho. E ele poderia, né, colocar aquele filho num lugar selvagem para que morresse. Né? Quando passamos para a Idade Média, o filho passava muito pouco tempo com a família. Então, por exemplo, até 2 anos ele nascia na família, né? Até 2 anos de idade ele era amamentado por nutrizes, geralmente longe da família. Com 7 anos ele voltava para o interior daquela família e aí havia uma troca. Né? Então, por exemplo, o filho do padeiro iria aprender o ofício com o filho do ferreiro. O filho do ferreiro viria até os 14 anos aprender o ofício de padeiro com o padeiro. E ficava morando na casa dele. Ficava, né? E qual era o objetivo disso, professora? Assim, claro, aprender um novo ofício, mas como é que era a cabeça das pessoas? Era porque quando força de trabalho. Ele era visto como uma força de trabalho. Mas por que não continuar ali se o pai era padeiro, ele continuar sendo padeiro? Bom, tem alguma história explica isso? Dá pra gente entender mais ou menos como é que eles pensavam a partir? Era a questão da força de trabalho, e ele não havia essa noção que a gente tem hoje do que é filho, do que é criança, né? Do que é um adolescente. As famílias que eram nobres, as crianças se vestiam igual aos adultos. Né? Não havia essa diferenciação. Né? Então, assim, não existia este sentimento que existe hoje. Então, por isso que não dá para comparar. Não existia esse sentimento de infância e de filho como a gente tem hoje. Quando é que isso acontece? Olha, como? Claro que isso não vai acontecer assim, né? É um processo. Com o passar do tempo, né? Ele vai havendo essa noção de família, essa noção de maternidade, que também não é o que a gente vê hoje, né, da maternidade como quase uma coisa santificada. Né? Também foi sendo uma construção histórica e aos poucos isso foi sendo construído e vendo a criança como sujeito de direitos. Eu acho que isso vai culminar muito recentemente, né, com a Declaração dos Direitos da Criança. E isso, talvez até a Bárbara saiba mais, mas acho que logo depois
da Segunda Guerra Mundial. Né? Porque, inclusive, a adoção também acompanha, né, essa construção, né, histórica. Né? Por exemplo, tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, era muito importante o culto aos antepassados. Né? Então, assim, havia uma necessidade de que as famílias cultuassem os antepassados, porque havia uma ideia, questão religiosa, de que os mortos daquela família iriam proteger, né, os vivos. E quem tinha que fazer isso era o homem que chefiava aquela casa. Né? Então, assim, a adoção foi extremamente importante nessa época, porque se não havia, né, filhos homens, eles passavam a ser adotados, inclusive adotados até adultos, para continuar esse ritual. Né? Então, assim, a adoção na Idade Média sai de cena, não é a mais importante, né? Porque quem governava, né, quem era importante, né, na Idade Média era a igreja, né, e a burguesia. Então não havia interesse na questão da adoção, porque os bens, né, das famílias que não possuíam filhos iam ser deixados para a igreja. Né? Agora, o interessante é, quer dizer, a adoção ela era feita para beneficiar o adulto. Não havia e essa nunca questão. Pensando na criança. Você sabia dessa história toda, Bárbara? A adoção, ela tem previsão desde o Código de Hammurabi, né? E era justamente o que está previsto lá, as responsabilidades do pai adotivo de, ao adotar a criança ou adolescente, ensinar o seu ofício para aquela criança e para aquele adolescente. Quer dizer, a questão era vista assim, no interesse desse adulto que não tinha filho, né, não tinha herdeiro, mas ele também tinha uma responsabilidade, que era a responsabilidade de passar todo o seu conhecimento, sua experiência profissional, aí, o seu ofício, para aquele filho adotivo. Era assim a maior herança que ele podia deixar para o filho adotivo. Né? E havia previsão até de devolução da criança com algumas seguranças para a criança, mas umas seguranças mínimas, obviamente, né? O que hoje seria assim, direito a alimentos, né? Até a herança. Lá era justamente essa questão do trabalho. Né? Mas não havia esse sentimento, né, de afeto, de amor entre pai e filho. Quer dizer, o afeto da família como um todo, pelas crianças adotadas ou não, foi algo que nós construímos através dos séculos. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo aqui hoje, que é como as escolas olham para as crianças que são adotadas, porque a gente herda, querendo ou não, muita coisa, né? A questão do preconceito. E eu vou fazer uma pausa agora, porque eu quis ouvir relatos de pais adotivos sobre a postura das escolas com as crianças. Foi muito enriquecedor, porque eu realmente não imaginava a falta de preparo de alguns profissionais. Vamos acompanhar. Meu filho tinha, na época, 7 anos. Recentemente, ele tinha mudado de escola e apareceu naquela semana com um comportamento um tanto quanto agitado. Aí, no meio da semana, ele me trouxe um livrinho que a escola tinha lido naquela semana para discutir com os alunos. E quando eu vi o livro, eu entendi o motivo da agitação dele. O livro dizia como nós viemos ao mundo, como se deu a gestação, todo o processo até o nascimento. Isso deixou ele muito agitado e eu percebi que a história dele estava contada pela metade. Faltava o nascimento dele, faltava uma outra parte. Fui na escola, a escola entendeu o processo e fez com ele, sem ele saber, contar uma história de um livrinho que eu levei. O livro contava a história da chegada de filhos adotivos com os novos pais adotantes. Então era o telefone toca, o avião busca no avião, chega em casa, festa com os pais, com os avós, com os irmãos, se tiver ou não. Então aqui dali era a identificação dele.
E a professora contou. E depois que contou toda a historinha do livro, ele, no meio de 30 coleguinhas novos, ele levantou e falou: essa é a minha história. Essas crianças demoram tanto a serem destituídas, a serem colocadas para adoção, que elas chegam com carência de estudos e vão entrar num colégio onde tem várias crianças que têm uma preparação diferente e elas, por ter essas carências, enquanto os profissionais que não estão acostumados a saber como lidar com essas diferenças e poder dar o melhor para elas. E os pais acabam ficando perdidos de como poder ajudá-las. Um exemplo disso é o próprio material didático. Eu peguei uma vez o dicionário do meu filho e estava lá: adoção é pegar um filho de uma outra pessoa e tê-lo como se fosse seu filho. Não arriscamos isso porque não é como se fosse seu filho. É o nosso filho. Outro exemplo que a gente tem também foi um exercício que eu fui fazer com meu filho, fiquei até um pouco constrangido na hora, obviamente a gente adaptou, é que pede a parecência, que parece com o cabelo, a cor da pele do pai ou da mãe, e nós fizemos o quê? A pele dele é diferente, a pele negra, nós somos brancos, nós riscamos e botamos que não parecia nenhum dos dois. Porém, formato de rosto, formato de olhos, a gente foi identificando da mãe e do pai, para que ele próprio, porque isso é valorizado no meio das pessoas, a parecência, inclusive a criança também valoriza, e fizemos dessa forma o exercício. Porém, a gente acha que deveria ser diferente, que a semelhança entre os pais deveria ser em relação ao caráter, a forma de se conduzir, de comportamento, que talvez fosse mais valorizado e não se limitar e se fixar nessa semelhança física. Quando nós colocamos o Arthur na escola, toda a equipe da escola estava sabendo que ele tinha um histórico familiar complicado, que ele tinha não diagnóstico de ansiedade, mas que ele era muito agitado, que ele era muito ansioso. Então, eles informaram que estavam preparados para receber qualquer tipo de criança. Deixamos ele de manhã, era um horário integral, informaram para a gente que não havia necessidade de adaptação, o que eu achei estranho, porque toda pessoa que eu conheço que vai botar os filhos na escola tem que ter uma adaptação, mas eles disseram que não havia necessidade, porque a escola era muito pequena e que eles tinham uma equipe preparada para todo tipo de criança. Deixamos ele lá com todos os telefones possíveis, celulares, meu e do meu companheiro, telefones de casa, telefones de trabalho. Informamos que o meu sogro morava na rua da escola e que estaria apto a ir para a escola para qualquer eventualidade. E simplesmente quando fomos buscar ele às 5 horas da tarde, o diretor estava na porta, nos chamou para conversar e informou que o Arthur não era bem-vindo na escola, porque ele tinha bancado King Kong, comido banana com casca, tinha tentado fugir, tinha chorado, tinha gritado, tinha feito bagunça, tinha paralisado a escola e que ninguém conseguiu trabalhar. E aí eu fico pensando, em nenhum momento eles tentaram contactar com a gente, em nenhum momento eles tentaram ver que o Arthur estava ansioso e que a gente poderia buscar ele antes do tempo para, sei lá, contornar uma situação. E eu vi que essa escola não tinha didática nenhuma, não tinha preparo nenhum para lidar com uma criança diferente ou em adaptação. E isso assustou muito a gente, foi muito traumático. Bom, para mim foi uma surpresa, foi uma grande surpresa. Acredito que para vocês não. Não é isso, Bárbara? Exatamente. Muitas histórias. Muitas histórias e justamente por ouvi-las, né? E também passar por essas situações, porque eu também sou mãe adotiva, que nós deflagramos no quintal o projeto Adoção Educando para a Cidadania, com concursos nas escolas, justamente para promover o debate entre os alunos. Maravilha. Então, para aguçar a curiosidade, para as pessoas pensarem e muitas das vezes levarem esse concurso, levarem para casa esse tema, porque a criança é competitiva por natureza, quer ganhar o prêmio, então ela também levaria para casa o assunto para provocar a família, né? No sentido de pedido de ajuda, debater, e a partir daí a gente pôde, né, extrair aí o que ainda existia desse ranço preconceituoso sobre a adoção. Eu vou querer ouvir essas histórias. A gente está no finalzinho desse bloco, mas a discussão não parou por aí não. A gente vai discutir, vai falar em cima das histórias que nós acabamos de assistir e eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer. Já no próximo bloco, não sai daí não.